Sejam então bem-vindos a este espaço informativo. Nos próximos minutos, os cabeças de lista por Santa Maria às eleições regionais de 25 de outubro vão debater ideias e apresentar compromissos eleitorais. Concorrem pelo Círculo Eleitoral de Santa Maria 8 forças partidárias: PS, PSD, CDS-PP, BE, CDU, PPM, Chega e MPT. A decisão caberá então aos 5.402 eleitores marienses. No debate estão hoje presentes Bárbara Chaves, do PS, Carlos Pinto, do PPM, João Silva, do CDS-PP, Elisa Sousa, do PSD, Pedro Amaral, do BE e Dulce Correia, da CDU. Foi igualmente formulado o convite aos cabeças de lista do Chega, João Martins, e do MPT, Álvaro Lopes. Do candidato do MPT não obtivemos qualquer resposta. Por parte do cabeça de lista do Chega, foi ainda equacionada a seu pedido a possibilidade de estar presente neste debate via telefónica. No entanto, por não estarem reunidas todas as condições técnicas para que a sua intervenção fosse realizada de forma satisfatória, tal não é possível. Não estavam também reunidas as condições de recepção de áudio do candidato ausente aos candidatos presentes no estúdio. Uma situação posteriormente comunicada ao cabeça de lista do Chega, que apercebeu. No entanto, o Clube Asas do Atlântico reafirma que teria todo o gosto em receber nos seus estúdios o Sr. João Martins. O PS acredita que para a frente é que é caminho. O PSD propõe-se estar ao lado dos marienses. O CDS-PP afirma ser a escolha certa para Santa Maria. O Bloco de Esquerda insiste que ninguém pode ficar para trás. O PPM sublinha que os marienses têm alternativa. A CDU diz querer Santa Maria uma ilha de valor. Dou então as boas-vindas aos candidatos presentes em estúdio. Ditou o sorteio que o primeiro cabeça de lista que tem então intervenção neste debate é João Silva, do CDS-PP, seguindo-se Pedro Amaral, do Bloco de Esquerda, Carlos Pinto, do PPM, Elisa Sousa, do PSD, Dulce Correia, da CDU e Bárbara Chaves, do PS. Nas rondas seguintes, vamos então fazendo a rotatividade nas questões e também na pessoa que responde a estas mesmas questões. Sol é baixo, sol é baixinho, sol é baixinho também. Como então há pouco referi, vamos começar o nosso debate de hoje ouvindo João Silva, do CDS-PP. Vamos começar, João Silva, por fazer referência à questão da coesão. A CDU, por exemplo, diz que quer um plano para a coesão que evidencie as potencialidades de cada ilha. O PSD quer afirmar a importância estratégica de cada uma das ilhas. No entanto, o PS tem também um plano de coesão para as ilhas dos Açores. Quer isto dizer que, por exemplo, em seu entender, tem falhado o plano de coesão do Governo Regional e do PS, do Partido Socialista? Boa tarde a todos os marienses, os companheiros aqui do painel, e gostaria de relembrar que a proposta do Partido Socialista para o alavancar da economia na região foi precisamente fazer mais investimento em São Miguel para que ele fosse o motor para puxar as outras ilhas. Já vimos que essa solução não resulta. Como tal, tem que se fazer uma aposta em cada uma das ilhas e potenciar aquilo que elas têm de bom para fazer com que isso alavanque a economia. É que enquanto se investe 1 milhão de euros em São Miguel, que é capaz de duplicar ao fim de um ano, o mesmo investimento de 1 milhão em Santa Maria, se calhar só ao fim de 10 anos é que ele vai duplicar. Uma pela quantidade de pessoas que existe na ilha, mas não quer dizer que não se deve, e aliás tem que se conseguir fazer políticas e investimento nas ilhas mais pequenas, de maneira que elas consigam acompanhar a pujança económica das ilhas maiores.
Por isso é que foi dado algum mérito, digamos, em termos de coeficiente fiscal e outros apoios nos subsídios que são majorados para as ilhas da coesão, e que fazem com que porque reconhecem que realmente nem todas as ilhas estão ao mesmo ritmo em termos de desenvolvimento. Eu quero lembrar que para a maior parte das questões são 3 minutos de resposta por cada candidato ou cabeça de lista. Nesta primeira intervenção são 2 minutos. Faço a mesma questão a Pedro Amaral, do BE. Pedro, a questão da coesão é importante para o Bloco de Esquerda? Nós temos primeiro de pensar o que é que nós estamos realmente quando falamos na questão da coesão. Nós, à partida, aquilo que estamos a falar é de conseguirmos ter as ilhas pequenas a conseguirem desenvolver-se a par daquela que já tem uma economia mais desenvolvida. Ora, portanto, o que nós conseguimos daí deduzir é que as ilhas de coesão são um plano que leva a que o governo possa destinar verbas, possa destinar todo um montante para cada ilha, tentando, portanto, desenvolver a sua economia. O que acontece é quando nós vamos olhar para os relatórios, quando nós vamos olhar para a execução orçamental, que é como quem diz, em cada 100 euros, quantos euros é que realmente o governo aplicou em Santa Maria, nós vemos que as taxas de execução em 2017 foram de 27%. Em cada 100 euros destinados para Santa Maria, só 27 é que vieram. Em 2018 e 2019, a taxa de execução foi muito semelhante, foi na ordem dos 38%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os investimentos estão a acontecer? Se não estão a acontecer, que é o que está aqui, porquê é que não estão a acontecer? É importante realmente sabermos isso. E depois, a equação, para além de nós termos aqui o que se trata de desenvolvimento económico da ilha, também temos de falar em setores tão importantes como são, por exemplo, saúde, educação e também as próprias acessibilidades, que entram, claro está, num quadro em que temos de perceber: nós queremos que isto seja tudo canalizado para São Miguel e depois distribuído, ou cada ilha já tem uma distribuição em si própria? Que era aquilo também que, ao fim e ao cabo, o Sr. João também estava aqui a dizer. Nós consideramos que cada ilha também deverá ter esse seu próprio desenvolvimento. E, portanto, claro que a coesão é algo que tem de ser tido em conta. Claro que nós temos especificidades que são nossas e que noutras ilhas não se apresentam. Conclua, e, portanto, Pedro. temos, claro, está de ter isso em conta. Relativamente à posição do Bloco do PPM e ao assunto coesão, aquilo que o Governo fez até agora e também aquilo que outros partidos pretendem para a coesão, vai de encontro àquilo que o PPM quer, ou está totalmente à parte destes desejos destes partidos? Olha, o PPM aparece em Santa Maria precisamente porque não tem, relativamente aos partidos do arco do Governo, quer o PS, quer o PSD, verifica-se que nunca houve um fio condutor racional. Temos visto medidas avulsas e descoordenadas. O que é que aconteceu? Até que tem acontecido agora? As ilhas caminham cada vez para maior desertificação, não há fixação dos jovens, apesar de ser uma mão de obra bem qualificada e que não está a ser aproveitada. Os empregos, temos verificado uma empregabilidade, entre aspas, não real, porque os empregos que existem têm vindo dos programas, escondendo o valor real do desemprego em Santa Maria. Relativamente à política de transportes. Não, os transportes ficam para outra intervenção. Agora falemos sobre a coesão. Portanto, é possível as ilhas todas acompanharem o ritmo umas das outras? Ou pelas diferenças geográficas de população é impossível? Isso seria o desejável. Temos uma empresa pública, Ilhas Valor, que era para fomentar a coesão das diferentes ilhas. Não é isso que tem se verificado. Os investimentos têm sido maioritariamente feitos nas ilhas de São Miguel e da Terceira, e as outras ilhas têm ficado muito para trás no desenvolvimento que se deseja harmónico para todos os açorianos. Elisa Sousa, relativamente ao PSD, é preciso mudar todo este estado de coisas? Relativamente à política de coesão? É óbvio, não é preciso mudar tudo, mas nós entendemos que existe um caminho diferente e esse caminho, acho que nós não podemos falar em coesão e falar em ilhas a convergir umas para as outras sem falar de emprego, sem falar de economia, sem falar de competitividade empresarial. E nesse sentido o PSD tem um caminho muito próprio e interpreta estas ilhas de coesão, as ilhas ditas de coesão, se calhar de uma forma um bocadinho diferente. O que nós entendemos que é fundamental é que, em termos de governo, o governo seja um parceiro
das entidades privadas e que possa, no fundo, não ser castradora daquelas iniciativas. E nisso eu punho aqui também os fundos comunitários, porque acho que falar das ilhas de coesão sem falar de fundos comunitários não faz grande sentido. E dou um exemplo que atualmente 80% da aplicação das verbas dos fundos comunitários são para os grandes grupos e apenas 20% para as pequenas e médias empresas regionais, que são geradoras de 70% do emprego da região. E o PSD o que pretende é exatamente que esses fundos europeus sejam direcionados para as pequenas e médias empresas, de modo a que elas gerem a maior parte da economia dos Açores, sem dúvida alguma. E nisso o PSD tem medidas concretas, como a redução do IVA, a redução do IRC, ou até ao máximo previsto pela lei atual, uma maior comparticipação comunitária para as ilhas de coesão. Isto porque quando nós damos, por exemplo, quando falamos em fundos comunitários e a participação e a comparticipação que é majorada, por exemplo, para as ilhas de coesão, o diferencial é mínimo. Não se pode querer que com mais 10% de um diferencial em Santa Maria se façam investimentos como se fazem em São Miguel, por exemplo. E, portanto, nós entendemos que para as ilhas de coesão os fundos comunitários têm que ser, sem dúvida, mais... tem que haver um diferencial maior. Até porque uma melhor situação económica cria mais emprego e se nós tivermos mais emprego, então temos também maior capacidade de fixar os jovens em Santa Maria, obviamente. Dulce, portanto, a CDU defende mesmo um plano de coesão que evidencie as potencialidades de cada uma das ilhas. Sim, exatamente. Nós sabemos que esta questão das ilhas de coesão, existem outros territórios na Europa que estão também sob a mesma classificação. Isto quer dizer que têm direito exatamente a linhas específicas de financiamento europeu para esses territórios. Porém, no nosso caso, que somos um arquipélago, por exemplo, o que é que tem existido? Uma espécie de centralização das verbas que são aplicadas na ilha que mais potencial tem de crescimento, mas ao mesmo tempo não se programam medidas específicas para que as outras ilhas acompanhem. Não é uma questão de se desenvolver mais o território onde estão as sedes de poder e os outros terem menos hipóteses de desenvolvimento. Não é? É programar medidas que se adequem às especificidades de cada ilha, tendo, no entanto, sempre como fim último o desenvolvimento da região. Nós somos um arquipélago. Bárbara, por que razão é que acha que os partidos aqui representados não evidenciam o plano de coesão que o Partido Socialista tem proposto ao longo dos últimos anos? Bem, primeiro que tudo, cumprimentar a Paula, cumprimentar aqui os colegas de painel, cumprimentar os marienses que lá em casa nos ouvem através da Bases do Atlântico. É sempre um gosto debater os assuntos de Santa Maria neste espaço. Eu acho que às vezes há pessoas que não querem ver e é mais fácil também dizer-se que as coisas vão todas mal do que conseguir realçar aquilo que se faz bem. E temos visto bem isso em algumas situações durante este período eleitoral. O Governo Regional tem criado um plano regional para a coesão dos Açores, que é um plano que não é um plano de execução, é um plano genérico e que evidencia as potencialidades de cada ilha e diz aquilo que pode ser realçado em cada ilha. Mas para além disso existem outros planos específicos ao nível do turismo, por exemplo, e realça as zonas que são, ou as ilhas, ou determinadas ilhas, o que é que pode ser potenciado ou não, o que é que umas têm mais do que outras, e portanto a coesão não é uma coisa, não é um plano, é um conjunto de coisas e um conjunto de atividades que são feitas ao longo do tempo e que fazem com que haja a criação de emprego, a integração social das pessoas, ou seja, não é uma coisa específica, não se pode dizer que só porque existe um plano que tudo vai ser resolvido através daquele plano, ou que se vai executar aquele plano. Isto não é assim que funciona na prática das coisas. É muito fácil falarmos do que queremos um plano de coesão, mas então o que é que nós queremos? Isso tem sido feito ao longo do tempo. Em Santa Maria existe um conjunto e tem sido implementado um conjunto de projetos que levam a que haja uma coesão na Santa Maria. Também queria dizer que não é verdade que os investimentos são todos canalizados para as ilhas maiores. Aliás, a Ilhas de Valor, nem sequer exerce funções nem investimentos na ilha de São Miguel. Portanto, eu não sei qual é que é essa acusação. Passamos agora para um outro tema que tem a ver com as acessibilidades à Ilha de Santa Maria. Quem inicia esta ronda é o Pedro Amaral, do Bloco de Esquerda. Sendo certo que não é possível um avião e um barco para cada mariense, para dispor como bem lhe entender,
O que é que está aqui a falhar? Está a falhar o Governo que não tem sensibilidade para estas questões das acessibilidades à Ilha de Santa Maria, ou é o poder reivindicativo da própria Ilha de Santa Maria que não se faz impor perante o Governo? Pedro Amaral. Antes de mais, permita-me aqui só frisar uma frase que foi dita pela candidata Bárbara Chaves, que eu gostei especialmente. Disse que realmente estes investimentos agora estão a ser vislumbrados em período eleitoral. Pois, realmente é só em período eleitoral que parece que se vislumbra mais este tipo de investimentos. Mas permita-me, portanto, aqui ir de encontro a esta questão dos transportes e dizer que é uma área que nós temos realmente de ver sob vários prismas. Nós temos de estar aqui a falar dos transportes aéreos na SATA, onde podemos discutir a utilidade e a necessidade de termos um voo direto que seja realmente direto e que não faça escala em São Miguel. Estamos também a falar na regularidade dos voos interilhas também para São Miguel, mas também podemos estar aqui a falar dos transportes marítimos e dos transportes terrestres. No que concerne aos marítimos, nós consideramos que deverá ser estudada a possibilidade de termos uma entidade que possa fazer o transporte, pelo menos de mercadorias, durante o ano inteiro. Uma entidade pública, claro está, que possa, claro, fazer esse tipo de serviço. Agora, eu acho que aqui nós também temos de falar um pouco das cidades terrestres, porque estas ficam um pouco ofuscadas e também são da competência da tutela regional. Portanto, aqui nós estamos a falar de transportes e da parte terrestre temos de falar da requalificação viária, que é muito necessário e que muito tem sido nesta campanha, portanto não vou acrescentar aqui mais nada, mas temos também a falar nos transportes públicos terrestres e, portanto, a partir do momento que estão a ser organizados os horários para esses transportes públicos, nós consideramos que as entidades e que as pessoas, até através de uma amostra, devem ser consultadas para conseguir ter os horários mais ajustados para esses mesmos transportes. O que nós vemos é um transporte que é essencialmente focalizado para a nossa escola, e muito bem, ainda bem que assim o é. No entanto, nós também precisamos que aquelas pessoas que trabalham que moram nas freguesias, mas trabalham cá em baixo, por exemplo, consigam ter um transporte acessível, um serviço público que realmente garanta que essas pessoas consigam, sem estar a chegar a casa à noite, ainda poder ter o seu momento de relaxo, um momento para si. E depois, claro, há a eterna questão que é o custo da passagem entre Santa Maria e São Miguel, não é? É uma questão que realmente deve ser vista, deve ser batida de novo, porque nós consideramos que esse preço deve realmente ser reduzido. Ou melhor, nós não nos podemos esquecer que existe muitas vezes esse mesmo transporte, que é por motivos de saúde ou até outros, que podem não ser suportados por essas entidades, mas também são custos necessários, ao fim e ao cabo, para a vida das pessoas. Carlos Pinto, o problema das acessibilidades é o grande calcanhar de Aquiles de Santa Maria? Já tínhamos dito que a política de acessibilidades não é aquela de facto que beneficia de modo algum Santa Maria. Em termos de transporte aéreo, os horários da SATA são totalmente desajustados à realidade dos marienses. Devia pelo menos haver durante todo o ano pelo menos 2 voos, um de manhã e um à noite. Devia haver também uma ligação posterior, articular essa saída de Santa Maria, depois de Santa Maria para Lisboa ou para a Madeira. Esses voos deviam ser articulados e disso de modo algum feito, de modo algum tem sido feito. Temos de fomentar a coesão dos açorianos. Somos 9 ilhas, não há razão nenhuma para que os açorianos estejam de facto afastados. Eu pessoalmente sou defensor de uma tarifa única que ligue as diferentes ilhas. Eu, daqui para São Miguel, devia pagar o mesmo daqui, por exemplo, para o Corvo e vice-versa. Isso é de facto uma política de coesão entre os açorianos. Desculpe lá, são 44 anos de autonomia e isto ainda nem sequer foi feito. Não há de facto, em termos aéreos, uma verdadeira política de coesão. Barcos, transporte marítimo. Tivemos o navio Atlântida, não é? O barco feito, por causa de uma velocidade de menos de 2 nós, esse barco não veio para os Açores. E Santa Maria foi altamente prejudicada, porque isso iria permitir não só o transporte de passageiros, mas também o transporte de carga. Santa Maria tem neste momento a semelhança que já acontece com 5 ilhas dos Açores, ter pelo menos um transporte semanal que nos ligasse às outras ilhas. Elisa Sousa, tudo se resolve com passagens a 60 euros, nomeadamente na questão, evidentemente, do transporte aéreo? Obviamente que não, porque para já as acessibilidades não ficam só pelos transportes aéreos e não ficam só pelo transporte de pessoas, ficam também pelo transporte de carga e, portanto, a tarifa a 60 euros é porque não é compreensível
que no mundo em que nós vivemos hoje em dia, os açorianos não consigam conhecer, ou um micalense não tenha conhecimento das restantes ilhas, ou um mariense não possa conhecer as outras ilhas. É necessário, é fundamental, criar esse mercado regional, um mercado interno, de circulação de pessoas, bens e mercadorias. Não há dúvida quanto a isso, e a tarifa, neste caso, iria permitir exatamente essa circulação. Como é óbvio, o PSD já debateu muitas vezes a questão das acessibilidades. No que diz respeito aos transportes aéreos, já defendemos em Assembleia os melhores horários, não só para o continente, mas também para a nossa diáspora. O voo que chega de Boston e do Canadá por uma questão de 15 minutos não consegue ligação, faz com que os nossos cidadãos a viver na diáspora fiquem um dia inteiro em São Miguel e não consigam vir para cá por uma questão de 15 minutos. Portanto, já defendemos esses assuntos. A manutenção da Gateway e a questão do voo direto. A Gateway de Santa Maria existe porque o aeroporto de Santa Maria tem condições em termos de infraestruturas porque ela existe aqui. Portanto, nós não podemos perder esta Gateway. Já pedi também que me fosse dada a percentagem, a taxa de ocupação destes voos. E realmente é uma taxa de ocupação de 56%. Poderia ser melhor. Mas poderia ser melhor se houvesse uma política de governo que permitisse e que promovesse a Gateway de Santa Maria. Junto das agências de turismo, junto das marítimo-turísticas, junto das entidades ligadas ao turismo. É necessário promover o destino de Santa Maria. E isso faz com as tarifas promocionais. E, portanto, eu não me vou focar muito nos transportes aéreos, até porque acho que isso já foi muito debatido, mas é preciso melhorar horários e é preciso mais lugares. Porque ninguém vem para Santa Maria para passar férias e deixa em lista de espera com 6 meses de antecedência. Isso não existe. Se não têm lugares, vão para outros locais. E o que nós precisamos é que essas pessoas tenham lugares nos aviões. Relativamente ao transporte marítimo, também já o dissemos, precisamos de um modelo de transporte marítimo de passageiros e mercadorias que opera ao longo de todo o ano, porque só assim é que nós conseguimos criar um mercado regional. O tal mercado em que os produtos locais são escoados primeiro para as ilhas e só depois é que vão então sair, se houver capacidade para os levar para outros locais. E ainda bem, porque depois dão uma visibilidade também aos produtos dos Açores, sem dúvida alguma. Em termos de transportes terrestres, também já o fizemos. Já vou terminar. Em termos de transportes terrestres, já o tínhamos feito antes, fizemos agora também durante a campanha. É necessário melhorar a rede viária regional, a sinalização vertical, a sinalização horizontal. Isso vai garantir um maior conforto e uma maior segurança para os condutores e também para quem nos visita, porque este é o nosso cartão de visita. Já concluí. Dulce Correia, a questão das acessibilidades, ou segundo a CDU, falta delas, digamos assim, que faz com que a economia e a dinâmica das ilhas não seja aquilo que a CDU, por exemplo, quer? Nem o que a CDU quer, nem aquilo que seria possível, porque efetivamente não existe coesão sem acessibilidade. Por isso a questão das acessibilidades dos transportes é premente estar no centro do nosso desenvolvimento. Lá está, somos uma ilha, estamos completamente dependentes, não é, de tudo o que entra e sai do território e obviamente dos meios de transporte. Ora bem, para além da questão do transporte aéreo, das tarifas terem de ser descidas, nós também propomos a criação de tarifas especiais no que diga respeito ao desporto, à cultura, à educação. Seria uma forma não só de dinamizar o dito mercado interno e de permitir até às pessoas a fazerem turismo cultural dentro da própria região, não é? Permitiria também que os açorianos tivessem acesso a outro tipo de programas culturais e ao mesmo tempo tomassem conhecimento com o restante território. Isto seria possível com apenas baixar as tarifas para estas áreas, por exemplo. Claro que o grande objetivo é a descida de todas as tarifas, mas pronto, isto seria uma forma de criar algum tipo de, entre aspas, lucro. Outra coisa tem a ver com os transportes terrestres e com a contínua utilização de combustíveis fósseis, tendo em conta a dimensão do nosso território, tendo em conta a evolução que já existe. Seria perfeitamente possível a substituição da frota de veículos terrestres que temos, estou a falar dos públicos, obviamente, não é? Sem a utilização de combustíveis fósseis. E seria algo que se notaria imediatamente no território, não é? Seria uma atitude responsável, ecológica, diria até de exemplo para outros territórios. Pronto, para além disto, há outra questão das acessibilidades que às vezes nos esquecemos, que tem a ver com as pessoas com dificuldades motoras, não é? E com deficiência. Seria muito interessante que nas várias freguesias e na vila essas acessibilidades também fossem tornadas uma realidade.
Bárbara Chaves, está tudo bem nas acessibilidades à Ilha de Santa Maria? Digo-me vir dizer que está tudo bem a alguma coisa, já me posso ir embora daqui. Paula, as acessibilidades são fundamentais para qualquer ilha, e para Santa Maria são fundamentais. Ao nível dos transportes aéreos, vimos que os horários, e após a entrada em funcionamento também do novo Conselho de Administração, o que vimos foi que os horários de verão foram bastante bons. Houve dias que tivemos 3 voos diários e houve uma maior disponibilidade de lugares. Durante o inverno, e se virmos, até agora também temos tido sempre mais voos do que em outras alturas teríamos, e fazendo uma pesquisa rápida ainda hoje de manhã, através do site da SATA, consegui verificar que durante o resto do inverno IATA existirá também mais voos diários, em termos de voo de manhã e à tarde, e também um maior espaçamento entre os voos, que era uma reivindicação que nós tínhamos feito e que é uma preocupação que eu já tinha colocado diretamente ao Sr. Presidente da Conselho de Administração da SATA, que seria a necessidade de se ampliar o período de tempo em que as pessoas poderiam ir a São Miguel. Como é sabido, muitos dos nossos passageiros são utentes do Serviço Regional de Saúde, e que dá muito jeito ir de manhã e vir à noite. E há alguns dias isso não era possível. Agora, no próximo inverno, consoante o horário que já está disponível, pode ser feita essa viagem, tendo em conta que o voo do fim do dia é pelas 19 horas. Portanto, julgo que esta é uma melhoria incutida, e também é importante realçar e dizer que o Governo Regional está a trabalhar e atento a estas situações. Relativamente aos voos da ligação, que aqui o Dr. Carlos foi dizer, que não havia ligação com outras, com o continente e com a Madeira. Isso não é verdade. As obrigações de serviço público obrigam a que haja todos os dias ligação de qualquer uma das ilhas para o continente. Portanto, não é verdade aquilo que disse, eu lamento ter que dizer isso, mas não é verdade o que estava a dizer. Também de falar aqui da tarifa única que o PSD veio propor. A tarifa única de 60 euros por qualquer uma das ilhas. Eu devo dizer que a tarifa de Santa Maria para São Miguel são 45 euros, atualmente. Portanto, o que vai acontecer é que, se for aprovado a tarifa única do PSD, as pessoas vão passar a pagar mais tarifa. Ou seja, não se pode enganar as pessoas. Para concluir, Bárbara, ou seja, isso é verdade, é só fazer contas, senhora deputada, é só fazer contas. É uma questão de ver aquilo que está dito no programa. Bárbara, para concluir, só fazer contas. 60 euros mais as taxas vai encarecer o preço da passagem. Os 60 euros já são com as taxas e eu não incluídas posso, ao que está no não, Bárbara, já a tarifa única são as tarifas sem... Então chame-lhe outra coisa, estudaram Bárbara, mal faça o favor de concluir. Situação. Também dizer que... Rapidamente. Também dizer que o que se pretende na próxima legislatura é que os transportes terrestres tenham melhorias ao nível do número de estações de passagem, ou de locais onde são ao nível das paragens. E também dizer que concordamos que haja uma reformulação em termos do transporte marítimo de mercadorias, especialmente ao nível do transporte do navio de Lisboa, porque é importante que se continue a escoar e continue a permitir que os nossos produtos sejam escoados de uma maneira célere e mais eficaz. João Silva, para finalizarmos o capítulo das acessibilidades, o que é que o PSD, o que é que o CDS acha que não está bem, e de que forma é que se propõe mudar de alguma forma? Nós já tínhamos também na Assembleia Regional, já desde a anterior legislatura, a criação, ou termos um avião cargueiro que circulasse pelas ilhas e que, portanto, permitisse o envio das mercadorias para o continente e, portanto, permitir também que elas chegassem também mais diretamente às outras ilhas. Essa era uma das questões. Em relação, obviamente, que a empresa SATA tem que praticar preços que venham beneficiar, porque se fazer uma viagem daqui para o Corvo, que está no outro extremo, custa mais caro, ou mais do dobro do que ir daqui diretamente para o continente, e estamos a falar, se calhar, precisamente ao mesmo tempo de voo,
Portanto, não há aqui muita lógica. Se é para se continuar a fazer investimentos na SATA, que esses investimentos sejam feitos, mas que toda a gente beneficie das facilidades que é que serve estar a voar para destinos que às tantas não têm nenhuma compensação, nem em termos turistas, nem em termos económicos. Basta lembrar que o primeiro voo que foi feito entre Madrid e Ponta Delgada trouxe como único passageiro o piloto que estava aqui a fotografar em Santa Maria, e foi o único passageiro que veio a bordo, que veio na conversa com a tripulação, tal era a disponibilidade de lugares que existia. Portanto, isto revela bem que se fazer sem se promover, muitas vezes os destinos não vale a pena estar a fazer. A SATA teve a voar entre Lisboa e a Madeira, a concorrer com Ryanair, EasyJet, TAP, e chegou-se ao final daquele ano, acabou de dar mais de 1 milhão de euros de prejuízo. Então, se era para dar 1 milhão de euros de prejuízo, tivesse-se mantido o mesmo voo entre Lisboa e os Açores, reduzia-se as tarifas, por exemplo, para 100 euros, e se calhar tínhamos tido muito mais os turistas, muito mais gente nos restaurantes, muito mais a economia a funcionar em todas as ilhas por onde os aviões da SATA voam. Portanto, era uma maneira, como alternativa, de se aplicar, e eu acredito plenamente que se colocássemos as passagens de ida e volta a 100 euros, se calhar tínhamos muito mais continentais a visitar os Açores e iriam desenvolver a economia. Falamos agora um pouco sobre a criação de riqueza e de emprego. Esta ronda tem, quem vai começar é Carlos Pinto, do PPM. Deixe-me só fazer uma questão. Não faz muito tempo que esteve de visita à incubadora de empresas, ao Centro de Desenvolvimento Empresarial de Santa Maria, e pelo que viu, ficou até surpreendentemente agradado com aquilo que viu. Portanto, a questão do emprego e da riqueza só por si com o Centro de Desenvolvimento é suficiente? Não, tudo que há de bom nós temos que louvar. E tomara que houvesse muitas coisas, como a incubadora de empresas da Ilha de Santa Maria, sobre que o PPM de modo algum tem uma posição destrutiva em relação a isso. Mas eu gostaria de dizer aqui a doutora Bárbara Chaves, deve estar distraída, de certeza. Eu continuo a dizer o seguinte: quando sai de Santa Maria, quantas vezes eu vejo o avião da SATA Internacional a levantar voo? Por uma questão de meia hora, podia perfeitamente fazermos essa ligação. É isso que está mal. A SATA é uma empresa que o PPM considera estruturante para a ligação entre os mas as ordens de serviço público obrigam que haja um voo, portanto o senhor não está a ser totalmente correto. Mas eu doutor, não vou interromper, até aliás já passamos para o tema. O seu tempo relativo às questões da economia estão já... A doutora Bárbara fez uma observação. Quantas vezes eu chego a São Miguel, por causa de meia hora ou até um quarto de hora, eu tenho que só apanhar o voo só à noite. Tipo, todo dia à noite em São Miguel. Isso é alguma vez alguma... Carlos Pinto, não está interessado em falar das questões sobre a economia? Economia. Olha, aquilo que eu tinha dito, que a incubadora da empresa é algo que deve louvável e que deve ser incentivado. Tudo o que é bom para Santa Maria terá o apoio do PPM. Logicamente que eu não venho para aqui fazer uma política destrutiva, não sair da minha zona de conforto para isso. Sim, porque tivemos a percepção que os deputados que estavam na Assembleia não defendiam Santa Maria, nem punham Santa Maria com a visibilidade necessária nos Açores. Em relação à economia, a criação de emprego, riqueza, o que é que o PPM propõe? O que o PPM propõe essencialmente é o seguinte: preocupa-nos bastante termos uma carga fiscal que é elevada, e tendo o Governo da República autorizado que houvesse um diferencial de 30% entre aquilo que se paga no continente e aquilo que se paga nos Açores, devíamos aproveitar realmente toda essa margem de 30% para baixar quer o IRS, quer o IRC, quer o IVA. Isso não tem acontecido. Aliás, nós temos os açorianos têm como chama, em termos de impostos, perto de 650 milhões de euros. Portanto, é já muito imposto e que deveríamos realmente começar a pensar em baixar esse diferencial.
Elisa Sousa, o que é que, na questão da economia, criação de riqueza, emprego, o que é que o PSD avança como propostas ou compromissos eleitorais perante os marienses? No fundo, já falamos um bocadinho disso na questão da coesão, mas posso voltar a frisar, e que tem a ver com a redução do IVA, a redução do IRC, a redução do IRS, a necessidade de reduzir os custos dos investimentos privados e garantir uma maior agilidade na atribuição dos apoios comunitários. Porque este emprego, esta economia, né, a tal competitividade empresarial depende muito das empresas prestadoras de serviços, nomeadamente o comércio, a indústria, as oficinas, no fundo, o turismo também aqui associado. E se nós não garantirmos que há condições para que estes investimentos existam, esta economia acaba por ser uma economia parada. E, portanto, nós precisamos efetivamente de garantir aqui maior capacidade às pequenas e médias empresas de prosperar. E prosperar é ter lá está os tais apoios, de modo a que os seus investimentos cheguem a bom porto. E que depois eles, por si só, com esse apoio, possam gerar riqueza, gerar postos de trabalho, gerar uma economia, movimentar aqui a economia, sem dúvida alguma. E o PSD tem uma ideia, nós achamos que seria interessante convidar diferentes investidores de diferentes áreas para vir a Santa Maria conhecer as potencialidades de Santa Maria e serem eles próprios a dizer o que é que gostariam de investir aqui. Ou seja, com base naquilo que nós apresentamos, daquilo que nós temos de bom, o aeroporto, temos que melhorar a saúde e a educação, obviamente, mas pegando naquilo que nós temos de bom, no nosso turismo, na nossa natureza, no nosso ambiente, e serem os próprios investidores a dizer, eu quero fazer um investimento aqui de alojamento local, quero fazer casas de alojamento local. E o Governo ser um parceiro nestes investimentos, garantindo que este investidor tem aquilo que precisa para alavancar o seu investimento. Porque esse investimento vai gerar postos de trabalho, vai gerar economia, e se gera postos de trabalho, gera mais gente nos restaurantes, mais gente no comércio, e, portanto, nós precisamos de uma economia a movimentar-se. E essa economia também precisa das tais acessibilidades que nós falámos há pouco. E, portanto, não se pode falar de uma coisa sem falar da outra. Já falámos aqui que é importante que os nossos produtos, por exemplo, o que é produzido aqui, que se escoe para fora. E para fora é começar primeiro pelas nossas ilhas. E, portanto, sem dúvida que não se pode dissociar uma coisa da outra, é preciso criar mais condições em termos de acessibilidade e é preciso criar mais investimentos. E os investimentos não têm que partir só pelos investimentos do Governo, tem que partir também pelos investimentos privados, tem que haver esse apoio ao privado, às pequenas e médias empresas para alavancarem os seus negócios e conseguirem ser geradores e potenciadores de uma economia e de emprego e de postos de trabalho. Porque se nós tivermos mais emprego, nós vamos ter maior capacidade em fixar os jovens, porque eles só não vêm para cá se não tiverem emprego. Se tiverem emprego, para concluir, concluir. Relativamente a esta mesma questão, mais riqueza, mais emprego precisa-se, na opinião da CDU, Dulce Correia? Obviamente, a criação de riqueza e emprego é um ponto fundamental para o desenvolvimento de qualquer território. Eu gostaria, no entanto, de frisar que uma das primeiras condições essenciais para que se crie riqueza e exista emprego é, sem dúvida, o aumento do salário mínimo nacional. Tanto é que a CDU tem vindo sempre a defender o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional de 5% para 7,5%. Não é assim tanto, não é? Poderia, de alguma forma, começar por mexer na base, não é, da economia. Aliás, o salário mínimo nacional é a referência não é, mínima para todos os outros salários. Não é? Esta partida já movimentaria um pouco a economia. Para além disto, é necessário... Falou-se de incubadora de empresas, é uma boa iniciativa, porém é preciso mais. E o que é preciso? São planos de apoio específicos para as pequenas, micro e médias empresas, mas de acordo, lá está, estamos a voltar à pergunta inicial, à questão da coesão, de acordo com as características específicas de cada território. Essa coisa de criarmos modelos genéricos não funciona, tem de haver, para além de outros organismos como estes, tem de haver gabinetes onde as pessoas possam efetivamente conseguir informação que lhes seja verdadeiramente útil e aplicável. Não é? Pronto, para além disto, é óbvio que não é dada a verdadeira importância ao mercado interno. Não é? Somos 9 unidades territoriais. Se fomos autossuficientes durante tanto tempo,
O que é que falta agora para que pelo menos o mercado interno comece verdadeiramente a funcionar? Em vez de se terem como prioridades a exportação imediata de determinados produtos, temos o exemplo aqui na nossa Ilha do Peixe, por exemplo, que a grande maioria é imediatamente exportada e a população a preços razoáveis não tem acesso, não é? Isto é também esta questão. Outra coisa será também manter na esfera pública as empresas que se relacionam com os transportes marítimos e aéreos, não é? Isto são obviamente opções que têm a ver com a nossa ética e o nosso posicionamento. Nós defendemos que o Estado tem de assumir responsabilidades, ser um parceiro dos privados, certamente, mas assumir as suas responsabilidades para com a população e o território em que desenvolve as suas competências. Bárbara Chaves, projetos como aqueles ligados ao aeroespacial, a incubadora de empresas, são, digamos assim, um ponto de partida para que a ilha consiga conquistar novos negócios, novas empresas? Muito bem. A criação de emprego, antes de responder diretamente à sua questão, gostaria de dizer que o desemprego está em 4,9% pontos percentuais a nível regional. Quer dizer que hoje estão inscritos no Centro de Emprego de Santa Maria 84 desempregados. E quantos em programas ocupacionais? Muitos deles saíram. No dia que fomos ao debate da televisão eram 100 inscritos, hoje são 84. Os que saíram, a maior parte foi para contratos em empresas, e existe ainda um trabalho a ser feito, mas não se pode dizer que os programas ocupacionais não devam existir. Tem que continuar a existir, tem que existir enquanto houver necessidade para existir, porque isto não é uma coisa, é uma coisa temporária, e é preferível as pessoas estarem a desenvolver uma atividade, estarem a trabalhar, do que estarem em casa. Também queria dizer ao nível da incubadora de empresas, e entrando aqui na sua questão especificamente, a incubadora de empresas foi um investimento do Governo Regional ao nível de uma política regional em termos de rede de incubadoras nos Açores, que tem 21 empreendedores, que têm que ser incentivados, que têm que ser motivados e que têm imensas potencialidades. Há coisas que têm que ser melhoradas, é verdade. Todos os dias vão existir novos desafios e com coisas que têm que ser melhoradas. Temos que ter em conta que a incubadora de empresa entrou em funcionamento e logo a seguir teve que fechar, tendo em conta a pandemia. Está a adaptar, está a fazer o seu trabalho. Já existem pessoas e empreendedores nesses locais e que estão a desenvolver as suas atividades, e que há que acarinhá-los. Ao nível da criação de emprego, e ao nível do desenvolvimento económico, não podemos esquecer a nossa pesca, os nossos pescadores. É preciso fazermos a obra que queremos lá fazer, que até ao fim deste ano será lançada, que está no Tribunal de Contas, ao nível de melhoramentos ao nível da lota, ao nível das infraestruturas de apoio a esses pescadores. É preciso continuar a incentivar a nossa agricultura. Isso é um ponto fundamental também na criação de emprego, fomentar os produtos que são específicos da Ilha de Santa Maria, não só a meloa, mas também os morangos, os cogumelos, os figos da Índia, as aromáticas, tudo um conjunto de investimentos, de atividades agrícolas que têm que ser potenciadas. Também ao nível da nossa carne, é importante que exista uma boa articulação ao nível do transporte marítimo, para que a nossa carne possa ser exportada e possa ser valorizada e seja vendida onde realmente é importante. É importante que se continue a apostar na nossa carne dos ovinos. É preciso que a fábrica entre em funcionamento. Está tudo pronto, a Arcoa está a começar a desenvolver esses trabalhos para abrir a sua fábrica, e também, sem dúvida, que o setor espacial já tem e terá a breve trecho um desenvolvimento bastante significativo. Ainda esta semana para concluir, tive a oportunidade de ir à estação dos Piquinhos, da RAEC, e que se verifica as potencialidades que aquela estação tem, ao nível também, e não só, mas ao nível da criação de emprego. João Silva, relativamente à mesma questão de criação de emprego, de riqueza, a pequenez da ilha de Santa Maria é limitativa de pensarmos em outros voos, ou é aí que o Governo deve ter outras políticas para que a criação de emprego e de riqueza seja efetiva? Exato. O CDS já apresentou propostas, e que algumas foram, não nesta legislatura que agora terminou, mas na anterior, em que o PS não tinha a maioria e acabou-se por conseguir
uma redução do IRS. Em relação à criação das empresas, acabar por se desburocratizar e, portanto, permitir mais agilidade em termos de economia. Em relação à incubadora de Santa Maria, julgo que ainda continua a ter problemas com os fornos, embora noutras áreas já estejam a funcionar. Em relação ao emprego, obviamente que tem que se dar às empresas, com a redução do IRS e do IRC, fazer com que, e permitir às empresas poderem contratar e dar também outros salários aos seus trabalhadores, porque numa economia em que o dinheiro gira, acaba por sustentabilizar mais as próprias empresas. Em relação ao rendimento social de inserção, também tem que ser corrigido nas áreas em que está mal. Não se pode estar a receber do rendimento mínimo mais do que se está como estando a trabalhar, ter um vencimento superior ao do trabalho, porque aí não estamos a dignificar o trabalho, e só com isso é que as pessoas podem ter uma vida melhor. Estas situações acabam por só se conseguir, obviamente, quando esses apoios, e agora, uma vez que a Elisa também já falou sobre os apoios que vêm da União Europeia, se nós fizermos ou pensarmos o que era Santa Maria há 40 anos esta parte, o que é que, como estamos hoje em dia, obviamente que muita coisa já melhorou, mas estamos à espera que, se o centralismo, e isto numa palavra que foi dita pelo nosso deputado Alonso Miguel, que o centralismo mata a unidade regional, portanto, temos que criar as condições para que cada uma das ilhas consiga ter a sua dinâmica própria, porque se ficarmos com menos gente, com menos economia, vamos ficar com uma população mais envelhecida, e os jovens, ao não se fixarem na ilha, cada vez as ilhas vão ficar mais com menos gente, e ao ficarem com menos gente, obviamente que não há possibilidade das economias estarem a existir. João, para terminar? Funciona tudo nesse aspecto. Tem que existir, tem que se fixar pessoas, tem que se criar um emprego para que esse girar do dinheiro faça com que se estabilize e se fixe as pessoas nas ilhas. Termina esta ronda Pedro Amaral, do Bloco de Esquerda. Bem, sobre emprego, isto está muito realmente aqui a ser dito, muito já foi realmente dito, mas claro está que nós temos aqui, quando olhamos para emprego, temos duas dimensões distintas: a dimensão económica e a dimensão social. Quando nós olhamos a termos económicos, temos aqui pano para mangas, porque nós estamos a falar, portanto, de vários setores em Santa Maria. E, em concreto, o que nós podemos aqui falar, mais especificamente, até pelo polémico ou não que gera, até pelo número de postos de trabalho ou não que pode gerar, podemos falar de setores emergentes, como é o setor aeroespacial, etc. E, portanto, entidades que têm realmente um peso, ou que poderão ter um peso, à semelhança daquele que é o peso da nave atualmente. E, portanto, o que nós temos também de pensar é que esse tipo de entidades são realmente muito boas, sim, mas tem de haver também uma responsabilidade social. Algo que na nave, por exemplo, existe, algo que na RES, felizmente, está a existir, e, portanto, que é preciso que garantam também noutras entidades a virem, tal como contrapartidas também possam vir a existir. E, claro está, emprego qualificado em Santa Maria é sempre bom, atrai os nossos jovens, pode fixá-los, mas não é suficiente, porque, como bem podemos concordar, para atrair um jovem não basta haver emprego em Santa Maria. É preciso criar todas as condições para que esse jovem se sinta bem em Santa Maria. Criar condições nas vertentes mais básicas, na vertente de saúde, nas acessibilidades e na própria educação, depois para constituir uma família, por exemplo, etc. E, portanto, fixar jovens não tem só a ver com emprego. Claro que, ainda por cima, em Covid, quando nós estamos aqui a falar do emprego, dos apoios às empresas, é algo extremamente necessário. As pequenas e médias empresas precisam realmente desses apoios. E quando nós falamos do Covid, nós temos também
também de pensar numa visão que é mais largada do que aquela que muitas vezes se tem. Porque o Covid veio para ficar. Pode não ser para sempre, mas pelo menos não vai passar num mês ou dois. Temos de parar de alimentar falsas esperanças. Nós agora temos de olhar para estes próximos meses, provavelmente este próximo ano, e dizer, nós não vamos conseguir recuperar. Talvez em algumas áreas conseguimos, mas o que nós precisamos é de conter aquilo que está a decrescer agora. Portanto, o que nós precisamos é de suavizar a nossa queda, e os apoios podem ir justamente nesse sentido. Mas permitam-me ir também aqui a uma outra parte, que é do emprego jovem, nomeadamente dos estágios. Nós não nos podemos esquecer que este tipo de estágios às vezes também são usados de uma forma um pouco abusadora e que, portanto, devem ter uma maior fiscalização. E, aliás, o Bloco tinha uma proposta que foi rejeitada na Assembleia Regional para reduzir o período experimental de 6 meses para 3 meses. Porque, claro está, nós consideramos que o emprego é emprego quando nós temos um contrato, quando as pessoas têm segurança no seu trabalho, quando sabem que lá estão e que não vão ser corridas logo depois. E isto leva-nos também para os programas ocupacionais, porque considerar os programas ocupacionais como um emprego é algo que, pelo menos para nós, parece duvidoso. Nós percebemos a ideia do que está a dizer, as pessoas estão ocupadas, está bem, etc., mas isso não é emprego. Nós precisamos de garantir que hajam condições para que as pessoas tenham realmente esse trabalho. E depois vamos à dimensão social muito rapidamente mesmo. E quando nós aqui falamos na dimensão social, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter um especial cuidado quando olhamos para os concursos públicos. Porque muitas vezes nós sabemos, ou pelo menos ouve-se dizer, e por vezes com razão, que existem aqui uns cluios, que as instituições muitas vezes se misturam com partidarizações. E, portanto, Pedro, é preciso para concluir, que os concursos públicos nós consigamos realmente que haja um anonimato dos concorrentes, através de um número de código, etc., e que também o júri seja composto por um departamento diferente daquele que é o da aplicação. Elisa Sousa, entramos agora na questão da saúde. Começo por si, Elisa Sousa, que foi assim que o sorteio ditou na rotatividade dos cabeças de lista que respondem às questões. Dizer-se que precisamos de mais médicos, mais frequência na vinda de especialistas, ou então que é preciso diminuir as listas de espera cirúrgicas, qualquer mariense que não é candidato a este ato eleitoral, sem grande esforço, consegue dizer isso. O que é possível, por parte, no caso concreto do PSD, dizer relativamente a isso, sem ser muito vago? É muito simples. E nesse aspecto eu começava por dizer que no manifesto eleitoral, por exemplo, do PS, faz referência à necessidade de se fixar os médicos em Santa Maria. Eu acho curioso, porque essa necessidade já não deveria sequer existir. Já deveria estar resolvido. Mas eu vou passar àquelas que são as propostas do PSD e vou deixar essa. Não é uma preocupação, é uma realidade. É porque nos últimos concursos que têm aberto para a fixação de médicos na Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria, não há médicos a ficarem em Santa Maria. E não há por uma razão simples. Porque os incentivos que são dados à fixação não existem sequer. E, portanto, é preciso ouvir o que é preciso ir ouvir por parte dos médicos que se estão a acabar de formar. O que é que os motivaria para vir para Santa Maria? É preciso cativá-los. E, nesse sentido, uma das propostas do PSD é, sem dúvida, criar aqui condições para que esses médicos venham. Como? Reduzir, por exemplo, no caso dos médicos de medicina geral e familiar, o número de utentes por médico. Criar um bom ambiente de trabalho. Ou seja, ter melhores infraestruturas, salas mais equipadas, ter um aumento dos profissionais de saúde, porque isso faz com que o ambiente também seja diferente, porque não anda toda a gente num pé só. Portanto, é necessário criar um conjunto no fundo, de estrutura que permita essas condições. Dar mais formação aos médicos, porque um médico de medicina geral e familiar não está preparado para vir fazer uma urgência em Santa Maria. Não é essa a sua formação. E, portanto, se não é essa a sua formação, o médico que vier para as urgências numa ilha sem hospital, como é o caso de Santa Maria, tem que ter uma formação diferente, tem que lhe ser concedida essa formação, não só para vir para cá inicialmente, mas depois ao longo de toda a sua carreira aqui em Santa Maria. É preciso criar, efetivamente, condições para que eles se fixem cá. E, nesse aspecto, para nós, sem dúvida, redução do número de utentes, mais formação, criar outro tipo de incentivos, mas, na nossa opinião, tem que haver um diálogo com quem está nessa área. E só assim é que se vai perceber exatamente o que é preciso mudar. Mas, na nossa opinião, é necessário mudar. Em termos de infraestrutura, já o falámos, é preciso modernizar aquilo que existe e, quando se fizer um plano para aumentar as capacidades da nossa unidade de saúde, porque neste momento já não são
as mesmas que eram pedidas há uns anos atrás. É preciso ter uma visão de futuro. Não se pode agora criar aqui mais uma salinha só porque essa sala é precisa agora. Mas e será que essa sala daqui a 10 anos é suficiente? Não estou a dizer que tem que se criar um hospital em Santa Maria, não é nada disso. Mas, efetivamente, nós temos que ter uma visão, se calhar, um bocadinho mais alargada. Não pode ser, não podemos remediar, não podemos reagir, nós temos que agir, temos que pensar no futuro. Efetivamente, as pequenas Elisa obras, tem que concluir. As pequenas obras que têm sido feitas em termos de centros de saúde são obras de momento. É preciso ter uma visão um bocadinho mais alargada. Há poucos anos teve obras de remodelação. E nesse sentido é preciso mais materiais, meios complementares de diagnóstico, o acesso à telemedicina, um novo ecógrafo que é pedido pela maioria dos médicos e que nós continuamos a batalhar nisso e ele não existe. Conclui, Elisa. E, portanto, eu vou concluir dizendo que, sem dúvida, a saúde é um tema que não se consegue debater em 3 minutos e que seria muito mais do que isso. Mas concluo. Dulce Correia, relativamente a esta questão, acha que vai tudo mal na saúde na Ilha de Santa Maria? Bom, tudo mal não vai, até porque estamos aqui, por exemplo, nós, que já somos uma boa amostragem da população. Bom, agora falando seriamente, bom, mal não está, mas existe. Isto não é só, não podemos dizer que é culpa única do atual governo regional, mas isto é uma coisa que estas opções de subfinanciamento dos sistemas nacionais de saúde é uma tendência, infelizmente, global. Não é? Infelizmente. Bom, tendo então em consideração que é este subfinanciamento e de que nós temos uma infraestrutura que, apesar de ter sido alvo de obras há relativamente pouco tempo, é, no entanto, como estava a dizer a Elisa, não basta remediar, há que ter uma visão de futuro. Sabemos que a nossa infraestrutura não tem, por exemplo, uma ala maior para cuidados paliativos, que, tendo em consideração o envelhecimento da população e as próprias condições em que muitos destes cidadãos estão, não é? Ou na Santa Casa da Misericórdia, ou em outro espaço, onde depois não há capacidade para se dar maior qualidade àquelas pessoas, não é? Por isso essa seria uma das partes fundamentais. A valorização das carreiras dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, que é, quer dizer, é uma luta. Não é? É incrível como é que estas pessoas não são valorizadas e o seu tempo de carreira não é verdadeiramente considerado. Estamos a falar de pessoas que, quando encontram os utentes, já os encontram numa fase fragilizada, nem sempre as interações são alegres e contentes, pelo contrário, não é? São pessoas que merecem ser recompensadas pelo trabalho, não só receberem o que é justo, mas serem recompensadas pelo tipo de trabalho que fazem. Outra questão muito importante, acreditamos nós concretamente aqui sobre Santa Maria, é, por exemplo, a inexistência de um médico pediatra em permanência. Isso nós achamos, não creio que nenhuma das forças políticas aqui presente seria contra a implementação de uma medida destas. Nós achamos que temos a noção que até mesmo, não apenas devido à efetividade do cargo, mas também à mensagem que isso projetaria, não é, para junto dos utentes do centro da unidade de saúde. Aliás, bom, e de resto, eu pouco mais posso acrescentar ao que já foi dito, não é, porque os pontos fundamentais foram tocados, mas penso que, sobretudo, valorizar as carreiras e criar mais condições materiais de equipamentos para que os profissionais que estão, apesar de serem poucos, tenham as melhores condições para poderem exercer o seu trabalho, não é? Obviamente que em 3 minutos, seja no setor da saúde, seja no setor da economia, seja no setor da educação, 3 minutos é pouco para se debater o que quer que seja, mas, no entanto, o Clube Asas do Atlântico anteriormente havia feito entrevistas com os 3 primeiros candidatos de cada uma da lista, precisamente para que o debate hoje fosse mais agilizado. E eu também pedi a todos os candidatos que tivessem poder de síntese, porque às 16h30 temos compromissos com a Comissão Nacional de Eleições que são inadiáveis e que vamos ter que cumprir escrupulosamente. Bárbara, há uma visão muito negativista por parte dos marienses relativamente à saúde? Uma visão negativa, totalmente negativa, julgo que não. Existem aspectos que têm que ser melhorados, é verdade. Isto é um sistema tão complexo, o Serviço Regional de Saúde é um sistema muito complexo e que nunca vai ser possível dizer-se que está tudo bem e que as coisas estão todas a correr bem. Mas existem melhorias que têm que ser valorizadas, desde logo também ao nível da ampliação do centro de saúde, que sofreu há poucos anos uma ampliação, melhorando as suas condições.
Mas existem também condições ao nível, por exemplo, do seu quadro pessoal. Hoje temos um quadro pessoal estável. Hoje temos 4 médicos de família. 4 médicos de família. Não são poucos, são 4 médicos de família, mais um médico para a urgência, sendo que existe já mais um que já foi colocado através do último concurso e que entrará em dezembro. Ou seja, serão 6 médicos de família na totalidade até ao final do ano. Em 2005 eram 2, sabemos disso, por algumas situações nunca foi possível fixar-se médicos nessas alturas, mas hoje em dia e até ao final do ano serão 6 médicos de família em Santa Maria. Existem cerca de 25 enfermeiros, sendo que se pretende continuar a recrutar mais, porque há necessidade de se aumentar, por exemplo, o apoio ao domicílio ou em termos de cuidados de enfermagem. Existem 9 técnicos de diagnóstico e terapêutica. Em 2005 eram 4. Hoje, para além das análises do raio-x, temos cardiopneumologia, fisioterapia, terapeuta da fala. Hoje, no centro de saúde, temos nutricionista, terapeuta da fala, psicólogo, farmacêutico, assistentes sociais, dentistas, gestores, já para não falar dos 30 assistentes operacionais que existem, e é necessário reforçar mais, mas existem, e que têm uma missão essencial no funcionamento da unidade de saúde, bem como dos assistentes técnicos também, que têm um trabalho fundamental no centro de saúde. São cerca de 100 funcionários e colaboradores que fazem com que todo esse sistema funcione, e gostaria aqui de realçar. Mais de médicos de família, o que é que implica? Implica mais pessoal, mais exames, mais equipamentos, houve a necessidade de se ampliar o centro de saúde, houve a necessidade e fez-se. Há mais consultas, há também mais indicação de consultas para especialidades, que é como é normal, mais trabalho, mais médicos, mais indicação para outras especialidades. Em 2019, por exemplo, foram mais de 20 mil consultas pelos médicos de família, que corresponde a consultas de urgência e nos módulos. Sendo que foram encaminhados para a especialidade cerca de 8 mil utentes para especialidades nos hospitais da região. Ou seja, o acesso à saúde não foi posto em causa e os marienses foram encaminhados para consultas. Só quero dizer uma questão relativamente... Para concluir, porque eu sei que o Dr. Carlos vai falar sobre isso e vou-me antecipar. 13 mil utentes à espera de listas de espera cirúrgicas. Quer dizer que desses utentes existem situações pontuais que já não estão dentro do prazo, mas a maior parte delas, os urgentes têm 1 mês para ser operados, os prioritários e os normais têm 6 meses para ser operados. Se formos ver a lista de urgências, as pessoas, a maior parte dos utentes estão dentro do prazo para serem operados. João Silva, relativamente à saúde, o que é que lhe apraz dizer? Ora, muitas das queixas já foram aqui apresentadas. Julgo que tem que existir maiores verbas para a saúde, porque estes tempos de pandemia não vão terminar facilmente. Há que remunerar e atribuir novas carreiras aos técnicos de diagnóstico e aos enfermeiros. Continuar a trabalhar em termos de telemedicina, que muitas das consultas poderão ser realizadas por telemedicina e outras, quando necessária, serem presenciais, e aí haverá deslocação. Portanto, não esquecer que o Hospital do Divino Espírito Santo também é aqui as pessoas aqui do Centro de Saúde, portanto, recorrem a ele e são utentes do mesmo hospital, e em que os 3 hospitais da região receberam dinheiro no final do ano passado, mas ainda ficou a faltar mais de 10 milhões de euros no Sistema Regional de Saúde. Portanto, o que significa que, sem se ter as verbas necessárias, porque as pessoas é que fazem a economia, e as pessoas têm que estar de boa saúde para termos uma melhor economia. Portanto, se isso não acontecer, vamos ter aqui situações com o envelhecimento natural das pessoas, mas se elas não têm acessibilidade a uma saúde de qualidade, obviamente que vão-se deteriorar e, portanto, os resultados finais não sejam. Portanto,
nessa área, muito do que todos já aqui apresentaram, existem alternativas. É, obviamente, mais dinheiro, contratar os técnicos que sejam necessários e colocar isto ao serviço da população no seu todo. Pedro Amaral, para o Bloco de Esquerda, a saúde é prioritária? A saúde é efetivamente prioritária. Aliás, a saúde é uma questão até que deveria ser vista como de bom senso, porque nós, em termos de pandemia, conseguimos realmente ver que a saúde é algo de extrema importância. No entanto, não é só em termos de pandemia. A saúde precisa sempre de ser um serviço de qualidade e um serviço eficiente. E por isso é que nós defendemos sempre que o Serviço Regional de Saúde, que lá está, como o Serviço Nacional de Saúde, devem ser devidamente abastecidos com os recursos a isso necessário, com verbas a isso necessárias. E esta, eu acho que é a única opção ideológica que há aqui associada à saúde. É, vamos investir mais ou vamos investir menos na saúde? Nós dizemos que temos de investir mais. O resto é uma questão de bom senso. Nós precisamos de mais médicos, nós precisamos de mais técnicos, etc. Por uma razão muito simples, e como aqui já foi dito, os médicos de família deverão ter um rácio inferior do número de utentes por médico. E nós temos também aqui a situação que é, nós não temos uma equipa somente de atendimento para as urgências. Isto faz com que os médicos de família tenham de ter, portanto, um trabalho a duplicar também para dar resposta à saúde na nossa ilha. E como tal, deverá ser também contratada uma equipa de médicos somente com essa especialidade. Agora, claro está, e aqui também, como a deputada Elisa estava a dizer da parte dos incentivos, têm de ser realmente pensados como é que nós conseguimos fixar cá pessoas. E não tem de ser necessariamente monetários, normalmente as pessoas por defeito pensam na parte monetária. Podemos falar também na parte da habitação, por exemplo. E claro está, aqui saúde, isto é pano para mangas, como é óbvio, portanto temos de ficar aqui sempre a falar. Mas permitam-me só aqui mencionar também que é preciso haver um respeito por estes profissionais, não só por estão em pandemia, mas sempre. E o exemplo mais gritante disso, até mais próximo desta campanha, são realmente os técnicos de diagnóstico e terapêutico, como muito bem frisou a professora Dulce. Porque claro está, eles precisam também de ser respeitados por fazerem um trabalho que é essencial. Muitas vezes as pessoas não veem, mas eles estão lá, estão a fazer esse trabalho. Isso acontece com muitos técnicos. Aqueles que são mais visíveis são os enfermeiros, médicos, que lá está, que também têm de ser apoiados, mas esses técnicos também estão ali por trás e também estão a ajudar e também fazem um trabalho de veras importante. E nós não podemos estar aqui a elencar aquelas que são as conquistas da saúde em Santa Maria como se fosse uma caderneta de cromos, como se fosse um frete, porque não é. A saúde tem de ser investida. E repare, muito está a ser feito, tenho a certeza disso, que existe toda a vontade para que se melhore a saúde na nossa ilha, e temos de concordar, claro está, é que ainda há muito para melhorar, e espero que seja este o espírito, não só no Bloco, mas também nos outros partidos. Pelo menos parece-me que assim o é, e portanto podemos todos concordar que nós temos de melhorar e melhorar efetivamente. Carlos Pinto, esta é uma área que lhe toca de perto. Bem, é verdade. Por aquilo que disse a doutora Bárbara, parece que a saúde é um mar de rosas. Não disse nada disso. Doutora Bárbara, na campanha, se a senhora passasse por casa de várias pessoas, e eu passei por várias delas, há pessoas à espera. Bati todas as portas desta há pessoas à espera há 3 a 4 anos por uma cirurgia para colocar umas próteses. São pessoas com a sua idade, limitadas fisicamente, e viver num território bastante acidentado. Pronto, eu acho que a doutora Bárbara não devia ir por esse caminho. Eu acho que o Partido... Aliás, eu estou aqui há 40 anos a dizer, eu acho que o Partido Socialista desistiu da saúde. Nós temos visto o número de secretários que têm sempre dados. É uma coisa inconcebível, está a perceber? Doutora Bárbara, isso é bem verdade. E digo isso, eu não vi a doutora Bárbara dizer nada quando o doutor Luís Cabral pôs termos a vinda das especialidades hospitalares a Santa Maria. A doutora Bárbara não disse nada sobre isso. Não sabe, se não estava lá. Diga. A doutora Bárbara não estava na Assembleia? Estava, não, o senhor é que não estava lá. Não estava onde? Na Assembleia, para ver o que é que eu disse. Ninguém ouviu nada sobre isso, doutora Bárbara. Okay. Mas pronto, olha, eu dou isso à doutora. Mas pronto, se a doutora acha que o doutor Luís Cabral, enfim, não estabeleceu a vinda de especialidades, não devia lá continuar de pedir, por isso simplesmente, a sua demissão, porque é assim, se o secretário do seu governo não ouve aquilo que a doutora diz, e não havia razão nenhuma para ele ter feito isso, por aquilo que ele disse, e foi péssimo para os médicos do Hospital de Ponta Delgada, que vinham aqui, e sei o que lhes custa, está a perceber? Era bom que eles viessem cá de graça, nada disso, doutor. Eu sei que o que eles vinham e sabiam perfeitamente que isso correspondia a menos despesa para o Serviço Regional de Saúde, está a perceber? E não vi a doutora Bárbara dizer absolutamente nada. Era bom que, ao fim de 40 anos, 44 de autonomia, não tivéssemos um médico dentista, não tivéssemos um nutricionista. Entrou milhares de bilhões de
de verbas, muitas delas da Comunidade Europeia, e era bom, quer dizer, e normalmente cá há uma maioria considerável em número de técnicos no centro de saúde. Agora, o que falta de facto é isso. Eu não sou defensor que haja uma equipa de urgência. Quantas urgências nós temos de facto em Santa Maria? 3, 4. Vamos ter, quer dizer, uma equipa de 4 médicos no serviço de urgência ao Gaspar. Não vá por aí. Nós vamos ter médicos em Santa Maria para não fazer nada. Aliás, nem há médicos suficientes. Mas se não existem médicos também de família a fazer trabalho de urgências, porque é que os urgências não poderiam também trabalhar outros conheces? Pronto, é isso que tem acontecido. Eu estou aqui desde... É isso que eu estou a dizer. Ora, essa equipa também tem trabalhos. Podem ser feitos. E nós sempre asseguramos o serviço de urgência. É necessário mais... Eu estou sustentador que haja mais 2 médicos de família, também tem que ter essa formação e mais isso, fazer uma reciclagem periodicamente. E nós até, durante esses anos todos... Carlos Pinto, agradecer que concluísse. Em relação ao pediatra, doutora Dulce, nós não vamos ter aqui o pediatra para fazer só meia dúzia de consultas. Por que não? Não pode ser. Não dá lucro. Um médico, olha, aquilo que sou defensor, que venha o pediatra periodicamente de Santa Maria, então e faça aumentar as visitas de pediatras. Sim, e faça. Então, Carlos Pinto, eu agradecer que concluísse. Faça, de facto, consulta as situações mais graves que há, não é? Que precisam de outro tipo de cuidado e outro tipo de intervenção. Aí, somos defensor, aliás... Não entrem em diálogo um com o outro, eu agradecer que concluísse. Neste momento, as especialidades hospitalares estão a começar a vir. Espero que não seja só uma medida pré-eleitoral e que continue por muitos e longos anos. São 16h24, vamos ao minuto final. O sorteio ditou que o primeiro candidato que iria dispor de 1 minuto para convencer o eleitorado a votar no seu partido e em si foi a primeira é Elisa Sousa, o 2 é o Carlos Pinto, 3 João Silva, 4 Dulce Correia, 5 Bárbara Chaves e 6 Pedro Amaral. Começa então por si, Elisa Sousa, 1 minuto para convencer o eleitorado de que o projeto do PSD e os candidatos do PSD por Santa Maria devem merecer o voto dos marienses. Obrigada. Eu acho que os marienses não precisam de ser convencidos. Os marienses precisam, efetivamente, de ir às mesas de voto, votar e, acima de tudo, combater a abstenção. Porque, efetivamente, os valores são elevados e nós não podemos deixar que os outros decidam por nós. Nesse sentido, o PSD apresentou aqui em Santa Maria uma lista com gente jovem, gente competente e gente descomprometida. Acredito que todos os partidos sintam o mesmo. Nós estamos aqui para dar continuidade a um trabalho que já tem sido feito, não começou agora, não começou em tempo de campanha e, portanto, não querendo convencer os marienses, porque acho que os marienses têm capacidade para pensar por si próprios, o que nós queremos é que os marienses vão às urnas e votem com consciência e votem, acima de tudo, com a consciência que estão a eleger os representantes de Santa Maria na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E, nesse sentido, nós acreditamos, sem dúvida, que temos capacidade para, colocando partidos à parte, de representar os marienses acima das necessidades do partido. Portanto, primeiro os marienses. O PPM surge em Santa Maria porque havia uma necessidade de que os deputados que representam Santa Maria não tiveram a visibilidade que, por exemplo, teve o deputado do Curvo, em que o deputado do Curvo teve perto de 2.500 referências durante 4 anos, enquanto que os deputados de Santa Maria não chegaram sequer a 1.000. Quantas é que foram a Santa Maria? Só aqui... Estou a dizer, pronto, isso são dados da Assembleia Legislativa da Região. Agora, referências a Santa Maria. Estamos no minuto final. O PPM, foi o partido que neste momento falou do Ambrósio, que é a zona ex-libris, a menos de Santa Maria, que devia ser só um local, devia só ser explorada pelas empresas marítimas marítimo turísticas de Santa Maria. Falamos dos nossos pescadores, não querem preços livres, querem sim um preço tabelado para, no fundo, terem um rendimento maior. Portanto, o PPM surge de fato para dar uma pedrada no charco relativamente à presença de Santa Maria na Assembleia Legislativa nos Açores. João Silva, 1 minuto para convencer o eleitorado que o projeto do CDS-PP e os candidatos do CDS-PP são os melhores para defender Santa Maria. No quadro da pandemia do Covid-19, contribuímos decisivamente para enfrentar esta batalha. O CDS posicionou-se ao lado dos açorianos
para ultrapassar os obstáculos e contribuir para que a sociedade açoriana se erguesse perante os novos desafios. Próximo dia 25, vota no CDS como alternativa às políticas que têm governado a região. Dulce Correia, vale a pena os marienses votarem na CDU por que razões? Vale a pena os marienses votarem na CDU exatamente porque o que nós defendemos, o que nós estamos a oferecer aos marienses é a sermos eleitos, a ver uma voz presente, ativa, que interpele e chama a atenção para as circunstâncias específicas de Santa Maria. Nós somos efetivamente um voto útil e gostaríamos de ter a honra de provar que as nossas políticas, as nossas ideologias, tudo aquilo que nós propomos, que é subejamente conhecido pelos eleitores, pode ser uma realidade efetiva se nos derem essa oportunidade. A nossa garantia é trabalho continuado, trabalho sério e trabalho em prol do desenvolvimento de Santa Maria. Bárbara Chaves, o voto no PS é importante porque? Bom, neste minuto final, permita-me dizer, gostava de dizer aqui aos marienses, é que, de facto, os Açores precisam do seu voto, precisam do voto de cada mariense. Santa Maria precisa do voto das pessoas. Foi uma conquista de Abril que nós não podemos deixar cair. E o que apelo é que todos votem e que manifestem o seu querer, a sua opinião. A abstenção é sem dúvida o nosso maior opositor e é por isso muito importante que que todos devam votar no próximo dia 25 de outubro. Dizer também que o Presidente Vasco Cordeiro tem a experiência, a competência para levar os Açores em frente, colocando, tal como já demonstrou ao longo dos últimos tempos, que colocará sempre os Açores primeiro. Por isso, apelo aos marienses que avaliem as propostas do PS, que avaliem também o trabalho e o empenho deste Governo, dos deputados de Santa Maria, a disponibilidade dos deputados de Santa Maria permanente para as pessoas, para atender as pessoas, para estar disponíveis, para participar nos locais e peço que votem. Que votem pela nossa terra, porque nós estamos aqui com convicção, com seriedade, com serenidade e porque para a frente é que é caminho. Pedro Amaral, por que razão os marienses devem votar BE? Ora, o Bloco de Esquerda de Santa Maria tem sempre uma posição de proximidade com as pessoas e, portanto, a elegermos, aquilo que faremos é exatamente o mesmo. Se repararem, nós não andamos a fazer campanha porta a porta, nós não andamos em comícios, nós não andamos em jantares, nós não fazemos nada disso, por um motivo muito simples. Nós achamos que o dinheiro pode ser melhor emprego. Começa logo por aí. Segundo, estamos em situação de pandemia, temos de salvaguardar a saúde pública. E terceiro, nós consideramos que não temos de andar atrás das pessoas, porque as pessoas têm interesse, não querem é saber deste tipo de jogos e disputas partidárias. Por isso mesmo é que nós temos uma sede que está aberta todos os dias e quem quiser pode lá aparecer com segurança e com conforto. E vamos também todos os dias a cada uma das freguesias para que num café ou num local da freguesia as pessoas possam falar connosco. Temos consciência que muitas vezes as pessoas das freguesias ficam um pouco mais longe, mais separadas e que podem não vir a Santa Maria para fazer isso. E portanto o que nos resta dizer é que existe realmente um entusiasmo no ar para haver uma mudança efetiva. Para haver uma mudança efetiva em alguém que não tenha amarras políticas, alguém que não tenha amarras partidárias e, portanto, em alguém que consiga realmente levar Santa Maria até à Assembleia e ter uma voz ativa e uma voz próxima dos marienses. Está então feito este debate eleitoral com os cabeças de lista pela ilha de Santa Maria. Desejo-lhe então uma ótima tarde.